Quando meu irmão e a família dele se mudaram para a casa nova, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. O que eu vou contar foi a experiência mais assustadora de todas que ele teve. Aqui vai. O filho do meu irmão tinha uma bolinha de borracha que ele adorava. Era uma dessas bolas que você joga no chão e ela pula. Devia ser do tamanho de uma bola de tênis. Ele brincava com essa bola todo dia, jogando ela contra a parede da garagem, fazendo ela quicar e voltar para ele. Numa tarde, ele guardou ela numa caixa junto com outros brinquedos. Algumas semanas depois, ele foi pegar a bolinha para brincar com ela e não a encontrou. Ele continuou procurando por ela por toda parte, mas não a encontrava em lugar nenhum. Ele procurou por mais alguns dias, mas como toda criança pequena, ele acabou desistindo e esqueceu dela. Vários meses depois, quando o meu irmão estava sozinho em casa, ele estava subindo para o escritório dele. Quando estava na metade da escada, alguma coisa bateu nas costas dele. Quando ele virou para ver o que era, ele ficou chocado ao ver a bolinha de borracha que estava sumida já havia meses rolando pelo chão, como se nunca tivesse sumido. Depois de procurar em volta por alguma outra explicação, ele não conseguiu achar nada. De fato, tinha sido a bolinha que acertou ele nas costas. Onde aquela bolinha tinha estado todos aqueles meses? E quem jogou-a nele? Não havia mais ninguém na casa para jogar aquela bolinha. Depois de ver alguns registros e coisas do gênero, o meu irmão descobriu o que podia ter acontecido. Era o fantasma de um garotinho que morreu na casa muitos anos atrás. A família que morava na casa era muito reclusiva. Eles quase não tinham contato com o mundo de fora. Eles tiveram só um filho e eram super protetores com ele. Nunca deixavam ele sair de casa ou ter contato com o mundo de fora. Então, basicamente, ninguém sabia da existência da criança. Era como se ele nunca tivesse existido. Uma vida triste, mas verdadeira. Em 26 de julho de 2002, minha irmã do meio, com 39 anos, faleceu em um trágico acidente de carro. Foi uma dor muito grande que abateu-se na nossa família já então reduzida. Somente meus pais e mais uma irmã. Passados alguns meses, mais precisamente em dezembro de 2002, 4 meses, eu estava a ponto de enlouquecer pensando em tudo que havia acontecido. Como era trágico meus sobrinhos ficarem órfãos e tantas outras coisas que rodam nossa mente. Em um domingo à tarde, meu filho mais velho, 6 anos, estava na casa de uma amiga, e minha filha mais nova, 2 anos, estava dormindo. Depois de limpar a casa, deitei-me um pouco na minha cama. Eram mais ou menos umas 14h30. O sol a pique já que era verão. A janela do meu quarto estava entreaberta, deixando entrar bastante luminosidade, e a TV estava ligada. Cochilei e de repente a voz de uma mulher cantando me acordou. Era minha irmã parada ali, no pé da cama. Senti meus olhos ficarem estatelados. Então ela deitou-se debruçando um pouco sobre mim. Ela usava uma camisa vermelha de gola alta e uma calça black jeans. Cheguei a ver os detalhes da costura do bolso da calça. Era 5 pockets. Os cabelos soltos de franjinha e muito brilhantes. Então consegui falar. Lilian, você morreu? Ela abriu um sorriso e balançando a cabeça respondeu. Não morri não. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Pensei. Se ela está aqui, eu posso tocá-la. Fui levantando devagarzinho para beijar seu rosto e ao chegar a alguns centímetros dela, ela se desfez em uma espécie de nuvem cinza. Menos espessa que fumaça de cigarro, mais parecida com nevoeiro cinza, quase uma sombra. Aí sim eu pulei da cama como aquela sensação de estar caindo de algum lugar bem alto. Acreditem, minha irmã já apareceu em sonhos de outras pessoas afirmando que não morreu. Ela era extremamente teimosa e eu acho que ela não se conforma até hoje do modo estúpido como morreu. A vida depois da morte, eu acredito. Em uma noite de outono, há algum tempo atrás, o meu namorado e eu estávamos no carro indo jantar em um restaurante chinês que fica no centro da cidade.
A nossa casa fica bem isolada. Tem mato por todos os lados quase, sendo praticamente uma chácara. Quando estávamos no meio de uma das ruas de terra, que por acaso quase não tem iluminação nenhuma, que leva para a avenida pavimentada, nós ouvimos um barulho como se algo tivesse caído no teto do carro. Na hora nós achamos que poderia ser um galho de alguma árvore ou coisa parecida, já que estava ventando bastante naquela noite. Quando chegamos no restaurante e estacionamos o carro, o meu namorado olhou no teto e viu que tinha uma marca de lama na forma uma mão. Eu tenho mãos pequenas, então não poderiam ser minhas. Ele colocou a mão dele em cima e viu que a marca era bem maior que a mão dele, muito maior. Eu nunca vi ninguém que tivesse uma mão daquele tamanho. A essa altura eu já estava bem assustada. Nós entramos rápido no restaurante, sem olhar para trás. Quando terminamos de comer e fomos embora, eu fiz questão de trancar as portas do carro e ver se as janelas estavam bem fechadas. Agora, sempre que passamos por aquele pedaço da rua de terra, eu fico nervosa imaginando o que poderia haver de sobrenatural naquele local. O que eu vou relatar foi a única experiência paranormal que eu tive. Foi algo que até hoje eu não consigo explicar, e nem tenho ideia de como eu fiz aquilo, se foi realmente eu que fiz. Eu moro em uma casa de tamanho médio de 2 andares. Eu não vou explicar como é a casa. Só basta dizer que o meu quarto fica na frente da casa no 2º andar e a cozinha fica na outra ponta da casa no 1º andar. Uma noite, nem era tão tarde, devia ser umas 9 horas. Eu estava sozinho em casa no meu quarto vendo televisão e decidi ir para a cozinha preparar algo para comer. Eu fiz um sanduíche para mim. Coloquei no prato e fui levar para o meu quarto. Só um detalhe, isso aconteceu naquela época de racionamento de energia aqui em São Paulo, então a casa estava com as luzes todas apagadas. Como eu consigo andar em casa no escuro numa boa, eu apaguei a luz da cozinha e estava voltando para o meu quarto. Como ainda tinha algumas luzes da rua acesas, ainda dava para ver alguma coisa dentro de casa numa boa, mas não muito bem. Quando eu saio da cozinha, eu tive uma vontade de olhar para trás, então eu olhei. Quase que eu sujei as minhas calças ali mesmo. Tinha uma figura escura parada no meio da cozinha. A figura começou a andar na minha direção. Eu joguei o copo de refrigerante e o prato com o sanduíche nele e saí correndo. Quando eu cheguei na escada, eu olhei para trás e ele estava correndo atrás de mim agora. A essa hora eu já estava em pânico. Eu achava que tinha alguém na minha casa e pelo jeito que estava correndo ia me matar. Quando eu estava no topo da escada, eu olhei para baixo e vi a figura no pé da escada olhando para trás. Eu pensei, pronto, tem mais de um, tô morto. Eu disparei em direção ao meu quarto sem olhar para trás e fechei a porta. Foi aí que eu quase enlouqueci. Eu tranquei a porta e me afastei dela andando para trás até chegar na janela pensando que eu ia ter que pular lá para fora para me salvar. E aquela coisa que estava me seguindo simplesmente atravessou a porta. E não era qualquer coisa, era eu. Era exatamente a minha imagem. Eu fiquei paralisado com aquilo, não conseguia me mexer. Aí a imagem virou para a porta, mexeu na chave e veio andando de costas até a janela onde eu estava, imitando exatamente todos os meus movimentos. Ela chegou onde eu estava e meio que entrou em mim. Eu fiquei assustado com aquilo e me joguei da janela caindo no gramado. Com isso eu torci o meu pé. Quando os meus pais chegaram em casa com o meu irmão, me viram lá fora, eu que não ia entrar naquela casa sozinho, e perguntaram o que tinha acontecido. Como eu não tinha ideia do que tinha acontecido, eu falei que achei ter visto alguém dentro da casa. Eles viram que eu tinha pulado da janela e que estava machucado, então acreditaram em mim. O meu pai chamou a polícia, e assim que eles chegaram, entraram e falaram que não acharam ninguém e nem sinal de invasão. Meu pai foi na cozinha e viu refrigerante e sanduíche e caco de vidro por tudo que é lado. Então viu que eu não estava brincando. Mas tirando isso, a casa estava em ordem, sem nenhuma janela quebrada, sem nenhuma porta arrombada, nada. Até hoje eu não tenho ideia do que aconteceu.
mas me ver atravessando a porta do quarto foi algo que eu nunca vou esquecer. Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo, Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. "E ai, o que você quer fazer hoje?" O Lucas perguntou dizendo. Eu estou completamente entediado. Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei: "Vamos dar umas voltas com o quadriciclo." Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou: "Beleza." Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta e era o meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. "Onde vocês estão indo, garotos?" "Nós vamos dar uma volta por aí." "Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro," ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo. Ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente e eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. "Você está bem?" O Lucas perguntou. "Essa foi perto." "Tá tudo bem comigo, mas você viu o tamanho daquele galho?" Eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo, e eu nunca tinha ido tão longe antes. Não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em determinado ponto, vimos uma cabana velha de 2 andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado e a porta estava fechada com tábuas de madeira. "Vamos lá, Fábio. Vamos dar uma olhada nela." "Sei lá, cara. Isso nem parece uma cabana de verdade. Parece mais um cupinzeiro." "Que isso, cara? Vamos lá. A cabana tá boa. Vamos dar uma olhada." Meio que a contragosto eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão fiquei surpreso com a firmeza dela. Apesar de parecer ter mais de 100 anos e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser a cozinha, sala e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo, e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo, e tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora. Só tinha sobrado a parte de cima. "O que será que tem lá em cima?" O Lucas perguntou com uma certa curiosidade. "Sei lá." A minha curiosidade tinha sido atiçada. "Vamos dar uma olhada." Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada. E assim que ele subiu, ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado e era difícil respirar. Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás, e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. "O que foi isso?" O Lucas perguntou. "Eu acho que tem alguém aqui." Nós não nos movemos, imaginando o que poderia estar à espreita no lá embaixo em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então nós dois olhamos para o buraco na parede, e sem uma palavra nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro, e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor. Era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro. O ar estava úmido e estava bem abafado.
o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então começamos a ouvir os passos de novo. Só que dessas vezes eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui. Então eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Inteligência artificial, meu Deus! Vamos sair daqui! O Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro? Eu vi. O Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu e eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo, e assim que levantamos da queda ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem tá aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do segundo andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária, mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana que tínhamos entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nessa terra deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas e comigo naquele dia, e jamais esqueceremos aquela experiência. Eu tenho hoje 27 anos, e acontecimentos como esse me perseguiram pela vida toda. Fui criada com a minha avó e a minha mãe numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado. Era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até a enfrentar o marido com lenha do fogão. Era uma italiana forte, que falava alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa e brava. Cheguei a ver, quando pequena, várias vezes os olhos dela me seguirem pela sala. Tem uma pintura dela e do meu bisavô num quadro. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava de noite e via uma figura feminina passar pelos pés da cama em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros à minha direita. E assim que ela chegava lá, desaparecia. Uma vez minha avó acordou de noite com um barulho de gente lavando a escada da tal casa. E a escada era perto da janela do quarto onde dormíamos. Esse dia eu não cheguei a acordar, pois minha avó não gostava nem um pouco de nos assustar. Mas no outro dia fiquei sabendo, ouvindo ela contando para a minha mãe na cozinha. Ouviu jogarem baldes de água na escada e passarem a vassoura. Como minha avó achou que talvez fossem maconheiros na casa, levantou-se e foi verificar.
Mas assim que minha avó abriu a porta, o barulho parou e a escadaria estava seca. Por muitas dessas eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas disseram que minha bisavó era má, mas é uma contradição, já que ela brigava com meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia para os pobres nos domingos. Bom, em uma visita de minhas tias à casa de minha avó, meus primos chegaram. Vieram as duas irmãs de minha mãe, cada uma com seus filhos. Eu tinha uns 10 anos. A gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Eu, minha irmã mais nova, minhas primas Juliana e Luciana, e meus primos Andrei e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu naquele dia. Começamos a brincar de tentar acertar, com goiabinhas que apanhávamos na árvore ou pegávamos no chão, a caixa d'água vazia que ficava em cima do casarão. Não me lembro como começamos a falar sobre a mãe Lígia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma megera, chata e coisas assim. Nessa hora ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos o barulho e até batemos palmas para ele porque era muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele. Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e o assunto quase que virou um mito. Depois de muitos anos eu me casei com um amigo do meu primo. E um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa e mencionei esse fato. Meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino ouviu mesmo essa história do meu primo, mas nunca levou a sério pensando que fosse uma brincadeira. Mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois, ele ficou sério e assustado. Até hoje minha avó mora na casa ao lado desse casarão abandonado. Ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. No verão de 1994, o meu, na época, noivo, nosso filho de 5 meses e eu, nos mudamos para uma velha casa em uma cidadezinha não muito longe de São Paulo, um pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava bem do lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que o quintal da casa não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta demais para a curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo ocorreu sem problemas, até que nos acomodamos nela. Instintivamente eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos começamos a ter problemas com o nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. Sempre que eu colocava ele no berço dele, ele chorava e só parava quando não pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa ele ficava sozinho sem nenhum problema. Menos no quarto dele, ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto de empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto de empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos e um frio subia a minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala, com o meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora eu liguei para uma amiga minha para ela ver o que estava acontecendo, e assim que ela entrou em casa ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas, sombras pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa, quando não tinha ninguém lá em cima, e portas se fechando sozinhas. Nós contamos essas coisas para o meu marido e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Nós colocamos uma dessas luzinhas musicais na árvore de Natal.
e toda noite eu tirava elas da tomada antes de ir dormir. Numa noite ele acordou com a musiquinha tocando e as luzinhas piscando iluminando de leve o corredor do lado de fora do quarto. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele, eu desliguei. Você estava lá e viu tirando elas da tomada. Ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Ele levantou e foi na ponta dos pés até o lado de fora do quarto e desceu a escada. E não achou ninguém mais na casa. Então ele voltou. Estava com o rosto pálido. E não falava uma palavra. Eu perguntei o que era e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana depois disso, o nosso filho foi para a casa dos avós dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos o som de um bebê chorando. Como o nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados e fomos até o jardim de casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda. Só que lá fora nós não ouvíamos nada. Quando entramos de novo, ouvimos o choro. Nós entramos e saímos da casa mais algumas vezes, e era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então o meu marido parou no pé da escada e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exata, de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto de empregada para deixar ela fechada e colocar cadeiras em algumas outras para deixar elas abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado. Isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo em que eu me sentia bem e segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha, mas não importava muito para eles se eu estava sozinha ou não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá, nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase do lado, e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa. Ou ele não sabia ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhecia uma das famílias que tinham morado lá. Ele falou que temia pela nossa segurança porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo, que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles. As portas se fechavam na cara deles. Acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo. Acordavam de noite com a cama chacoalhando violentamente. Coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido, amor, a gente vai embora. Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabam indo para na casa? Todos nós por aqui achamos que sim. Quem sabe? Eu não sei se isso se qualifica como uma história de fantasma, mas foi algo bem assustador. Isso aconteceu com o meu tio há alguns anos atrás. Ele era um alcoólatra e geralmente passava os finais de semana de ressaca. Em um certo fim de semana,
Ele estava de ressaca e com uma gripe forte. Ele estava dormindo no sofá da sala, quando acordou do nada. Ele sentiu que tinha alguém olhando ele, mas não tinha mais ninguém na sala. Ele estava quase dormindo, quando olhou para a varanda do apartamento e notou alguém lá fora. A pessoa tinha uma forma humana, mas quando ele olhou para o rosto da pessoa, ele quase morreu de susto. A coisa tinha um corpo humano, mas o rosto era o de um macaco. E o pior de tudo foi que aquilo apontou para ele e falou: "Eu vou pegar você." Ele ficou tão assustado que saiu correndo da sala e foi chamar a minha tia. Mas é claro, quando ela foi lá ver, não tinha mais nada lá fora. Ela achou que ele estivesse vendo alguma coisa sob efeito da bebedeira da noite anterior. Esse meu tio morreu um ano depois, de cirrose no fígado. A minha tia ainda estava de luto quando o irmão do meu tio e a mulher dele foram visitar ela. Por acaso, o irmão do meu tio também é alcoólatra. Nessa noite ele dormiu no sofá, que fica em frente à sacada. Ele também sentiu alguém olhando ele, e quando ele olhou na sacada, ele também viu aquela criatura horrorosa, com rosto de macaco. Ele não estava acreditando no que estava vendo, então se virou para acender a luz. Mas a criatura desapareceu depois que ele se virou para a sacada. No dia seguinte ele contou para a minha tia o que tinha acontecido, e ela começou a chorar. Ela falou que o meu tio tinha visto a mesma coisa. O irmão do meu tio viu isso como um aviso para ele parar de beber. Um ano depois ele ainda está sóbrio. Não chegou a beber nenhuma gota de álcool. E ele fala que foi graças àquela criatura com o rosto de macaco. Por quase 25 anos eu pensei que o que aconteceu comigo eu achei que era sonho ou alguma coisa que eu imaginei ter visto. Mas depois de ter lido tantos encontros parecidos nesta página e em outras, eu tenho certeza de que foi real. Numa noite quando eu tinha 16 anos, eu tinha ido dormir bem tarde por causa de um trabalho da escola. Por volta das 2 horas da manhã eu fui acordado com alguém me cutucando o ombro. Eu podia sentir a mão batendo rápido e gentilmente no meu ombro. E lembro de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim quando eu abri os olhos. O quarto estava escuro, mas tinha luz o suficiente vindo da janela para eu conseguir ver que a minha irmã mais nova estava de pé do lado da cama. Ainda meio grogue, eu perguntei o que ela queria. Foi aí que eu vi que o rosto não era dela. O cabeça tinha um brilho fraco e era meio amarronzada. Tinha a aparência de uma mexerica sem casca e seca. Eu olhei direto para a cara e lembro que os olhos eram 2 buracos negros. Ele não tinha olhos, apenas 2 grandes buracos negros. O corpo era normal, mas tinha o mesmo brilho que a cabeça tinha. Ele parecia estar vestido como uns trapos meio amarronzados. Ele cerca de 1 metro de altura. A essa hora eu já estava berrando feito louco. Eu sou um cara bem grandinho, então eu raramente me sinto ameaçado e com medo de algo. Mas naquela noite eu descobri o que era o terror. A coisa jogou a cabeça para trás, escancarou a boca e riu. Nenhum som saiu dela, mas dava para ver fisicamente que ele estava rindo de mim. Eu sentei na cama e tentei alcançar o interruptor do abajur, sem nunca tirar os olhos daquela coisa. Enquanto eu tentava ligar a lâmpada, aquilo continuava rindo e começou a andar na direção do pé da minha cama, como se quisesse dar a volta nela. Ele apontou o dedo para mim de novo e jogou a cabeça para trás, enquanto gargalhava novamente. Assim que ele alcançou o pé da cama, eu consegui ligar o abajur. A coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto. Eu continuei berrando histericamente até que o meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele falou que eu tinha sonhado com tudo, riu e me falou para me acalmar e ir dormir. Até parece. Eu fiquei acordado o resto da noite. Eu nunca cheguei a ver aquilo de novo. Nem sei por que algum fantasma ia querer estar naquela casa, já que a minha família tinha comprado ela nova 4 anos antes, e nada tinha sido construído lá antes. Uma parte de mim adoraria saber o que realmente aconteceu lá naquela noite ou o que era aquilo. A outra parte
No entanto, ainda está apavorada com o que aconteceu. Era o ano de 1986 e eu era militar nessa época. Certo dia recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Era 9 horas de uma terça-feira. Fomos até o local. Encostamos a viatura e ficamos de frente ao portão. Observamos que a porta da sala estava aberta. Porta essa que fica de frente para a rua. Eu e meu companheiro estranhamos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos. Ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. Ao entrar, observei que a sala estava meio que escura e que estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada. Depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa, quando olho em direção à porta da sala e notei uma criatura. Digo criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Ela estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelos, e possuía olhos negros e os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Não quis encará-lo, mas dava para perceber ele ali me fitando. Não sabia o que fazer, então coloquei bem devagar a minha mão sobre o meu coldre e fiquei aguardando qualquer reação dele. Quando de repente resolvo encará-lo novamente, ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá, e ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Não falei nada para ninguém. O tempo foi passando e minha transferência para a capital estava já saindo. Uma bela manhã eu fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado. E ele me disse que havia saído minha transferência. E ele disse: Anderson, Anderson, acorde. Sua transferência já saiu. Seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu todo o que tinha que ver por aqui? E até o que não deveria ter visto também. Escutando aquelas palavras eu não tive dúvida. Ele sabia de tudo. Não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. Eu já tive muitas experiências com fantasmas. Eu vou mandar tantas quanto for possível, mas eu irei começar com essas duas. Quando eu tinha 13 anos, eu morava em uma cidade perto de Curitiba. Tenho muitas histórias de fantasma que aconteceram lá, mas dessa vez vou contar sobre dois que me marcaram muito. Eu morava na mesma rua onde ficava a escola que a minha mãe trabalhava. Essa escola tinha muitas histórias de fantasmas, mas o mais famoso fantasma era o de um bandeirante que podia ser visto andando pelo telhado da escola de noite. Eu nunca vi o bandeirante pessoalmente, mas eu vi algo estranho. Eu tinha uma irmã mais velha que morava depois da escola. Uma noite depois de visitar ela, eu e uma amiga estávamos passando pela frente da escola. Estava tudo escuro. Só tinha a luz da lua para iluminar o nosso caminho e um poste aqui e outro lá na frente. Na frente da escola não tinha poste nenhum. Quando nós estávamos passando pela frente da escola, eu olhei para a lua cheia. Mas enquanto eu olhava para cima para a lua, eu vi alguma coisa refletindo a luz dela no telhado. Era uma espada. A lâmina da espada estava refletindo a luz da lua. A minha amiga ficou apavorada, mas eu achei bem legal. Pena que não deu para ver mais nada direito porque a minha amiga saiu correndo e eu tive que ir atrás dela. Essa outra história foi, na verdade, bem mais assustadora. Numa noite um grupo de amigos e eu decidimos passar a noite no campo. Nós escolhemos um lugar chamado Toca do Diabo, que é uma grande formação rochosa. É um lugar bem legal onde você pode escalar pedras e entrar em pequenos túneis. Nós éramos em 7. Depois de um tempo lá decidimos ir dormir. Então pegamos os nossos sacos de dormir e nos ajeitamos.
Depois de um tempo deitados e quase dormindo, ouvimos o que parecia ser tiros. Parecia uma salva de tiros. Na verdade, muitos tiros. Parecia que estava vindo do topo de uma das colinas que tinha ali. A toca do diabo ficava no pé da colina. Nós levantamos e olhamos na direção do topo da colina. Lá em cima nós vimos o que parecia ser um bandeirante com uma flecha no peito e um outro ajudando ele a andar, vindo na nossa direção. Nós ficamos ali parados, totalmente paralisados de medo. Enquanto os bandeirantes chegavam mais perto, eles começaram a desaparecer. Isso pareceu quebrar a paralisia e nós saímos correndo dali. Nós contamos o que aconteceu para os nossos pais, e eles acreditaram em nós. Eu fiquei apavorada vendo aquilo acontecer, mas agora eu me sinto bem privilegiada vendo aquilo. Essas histórias são verdadeiras e foram escritas do jeito que eu me lembro delas. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou mandar mais coisas no futuro. Até a próxima. E lembre-se, tranque as suas portas e janelas e deixe uma lâmpada acesa, ou até duas. Nunca se sabe o que pode acontecer no escuro. Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele, é namorado mesmo, Marcelo, estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá até começar a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam se centralizar no Marcelo, para a infelicidade dele. Numa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Daniel estavam brigados, não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas dá para ter uma ideia. Ele encontrou a figura mais algumas vezes em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco empurrado uma das paredes. Com isso eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Numa noite, o Marcelo estava entrando no corredor quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela que o Daniel e ele tinham construído. Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou: "Dani, você viu isso?" E o Daniel respondeu: "Vi." O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e o Marcelo continuaram a encontrar as figuras, mas durante o dia. Ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir. E eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes, falando muitas obscenidades. Falou em alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso, mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes depois. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles depois de um tempo.
E esse cara já tinha morado lá naquela casa por acaso, e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha morrido lá naquela casa, aparentemente de overdose de drogas. O quarto dele era o quarto de visitas, o que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão. Mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Mais algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa. De noite, o Daniel e o Marcelo ouvem, às vezes, o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles quando eles estão fora da cidade teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias e num dos dias quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando o Daniel e o Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Bem estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa há alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estar encontrando atividade paranormal nenhuma na casa nova. Isso aconteceu há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos e o meu irmão 11. O meu irmão, Caio, e o amigo dele, Pedro, estavam brincando no jardim e eu, como gostava do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempo e então se cansou. Tem uma pequena floresta que fica de um lado e atrás da minha casa, uma rua bem movimentada em frente de casa e uma casa do outro lado da minha. E tem um trilho de trem que passa por perto de casa, mas você tem que entrar na mata e andar um bocado. Mas ele já está abandonado faz um tempão e nenhum trem passa lá. Nós estávamos tão entediados que acabamos entrando na mata, sem ir avisar os meus pais antes. Um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e uma de 8. Nós estávamos andando pela floresta e nunca tínhamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa. Eu tinha 8 anos e era uma chorona. Mas os garotos queriam ficar e eu não conseguiria voltar sozinha. Então eu não tive escolha. Foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem, que eu não precisava chorar, que nós já estávamos voltando. Nós começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. Depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxada e contente achando que era a minha casa já. Mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque a gente tinha saído dele. Mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão, Caio, falou que sabia onde estávamos, que já tinha ido lá, subiu o barranco e continuou em frente. Mais alguns minutos depois e acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro dele, pensando se algum trem passava por ali, com o Pedro do meu lado chutando uma pedra. O Caio voltou e falou, bem na minha frente, a gente tá perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando como se tivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais uma hora seguindo o trilho. Foi aí que eu comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser uma flauta. Ela tocava e parava. Depois de um tempo tocava de novo. Quando eu ouvi primeiro, estava vindo da minha direita. Quando eu ouvi de novo, estava na minha direita ainda, mas mais para a frente. Eu comecei a seguir a música
E o Pedro e o Caio, não querendo que eu me perdesse deles, vieram atrás de mim. A gente ainda estava nos trilhos e eu ouvi alguém andando em volta da gente e só queria voltar para casa. Depois de algum tempo a música estava vindo de dentro da mata e para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. O Caio tentou me segurar falando que a gente ia se perder mais ainda se continuássemos seguindo a música, e que era perigoso, porque a gente nem sabia quem estava tocando. A música tinha parado de tocar e nós ficamos parados olhando para dentro da mata para o lugar onde tínhamos ouvido ela pela última vez. Eu ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata e a música tocou de novo na nossa frente, como se tivesse avisando que tinha algo atrás da gente. Eu não pensei duas vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar. Não uma música contínua, mas algumas melodias. Ela tocava e parava, às vezes fazendo a gente mudar de direção. Ela não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Não ouvíamos ninguém mais no meio da mata. Não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de não se ouvir se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. Após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. Nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. Na frente da padaria estava a minha mãe, chorando, e o meu pai abraçando ela, falando com o policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo e deu uma bronca no Caio por não ter avisado ela que ia sair. E esse foi o fim do pesadelo. Até hoje eu não sei quem ou o que estava tocando a flauta e o que era que poderia estar nos seguindo na floresta. Não sei se tem algum espírito bom ou mau, ou talvez os dois, lá dentro da floresta. Eu já voltei algumas vezes lá depois do que aconteceu, mas não cheguei a ouvir o som daquela flauta tocando. E também não me perdi. Mas mais uma coisa que eu acho estranha é que eu não entendo como nos perdemos. O caminho da minha casa até os trilhos parece ser tão simples agora. Eu não sei se porque éramos pequenos, nos perdemos, ou se alguma coisa queria que nós nos perdêssemos. Esse incidente aconteceu há cerca de 5 anos atrás. Eu estava sentada em um balanço no quintal da frente de casa, desfrutando de um belo dia de primavera, quando eu vi uma garotinha, aparentemente de uns 6 anos, em pé atrás de mim. Como o quintal de casa é aberto, eu não estranhei ela estar ali. Ela estava com um vestido amarelo com bolinhas vermelhas e cheio de babadinhos, e tinha um cabelo negro bem curtinho. Eu falei: oi, você é nova na vizinhança? Ela não respondeu. Ela só olhou para mim e depois correu. Pela próxima semana inteira eu vi ela. Eu perguntava qual era o nome dela, mas ela nunca respondia. Depois de uma semana vendo ela, eu comentei com a minha mãe sobre a garotinha. Quando eu descrevi ela, minha mãe arregalou os olhos dela. Ela sussurrou para ela mesma: não pode ser. Eu perguntei o que ela quis dizer e ela me pediu para ir com ela. Nós fomos até a garagem e ela pegou um álbum antigo de fotos de dentro de uma caixa toda empoeirada. Ela pegou uma foto do álbum e me mostrou. Era a garotinha que eu estava vendo. Essa é a sua tia. Ela morreu quando tinha 7 anos. Ela foi enterrada com esse vestido. A minha mãe mandou rezar uma missa para ela no dia seguinte, e depois disso, eu nunca mais a vi. Essa história que vou contar se passou com uma garota com quem eu trabalho. Não faz muito tempo que eu trabalho aqui, então eu não posso dizer que ela seja uma amiga. Está mais para companheira de trabalho. Mas ela é uma pessoa séria e realista e não acho que ela seja o tipo de pessoa que fica inventando histórias. Então eu acredito que essa história seja real. A família dela tem uma casa na praia que eles sempre vão no verão. Eu não cheguei a ver a casa, mas pelo que ela fala, parece ser uma casa antiga em um lugar isolado.
mas bem arrumadinha e bonita com apenas o necessário, mas perfeitamente utilizável, se você não se importar em passar um tempo sem alguns confortos do mundo moderno. Certa vez, ela e os seus pais dela tinham ido fechar a casa para o inverno, já que ninguém usa a casa nesse período do ano. Eles foram dar uma parada no jardim para a casa não parecer abandonada, trancar as portas e janelas direito para deixar tudo bem seguro e guardar as coisas lá dentro. Apenas os três estavam lá. Já era noite e enquanto o pai dela estava sentado lendo na mesa da cozinha, ela e a mãe dela estavam na garagem que serve de depósito no inverno. A garagem tinha uma porta que dava para a cozinha e ficava em um nível mais abaixo, então tinha uma escada para subir até a cozinha. A garagem tem uma lâmpada que fica no meio dela e o interruptor fica do lado da porta da cozinha. A minha colega estava na garagem empacotando algumas coisas. Ela estava na parte perto da escada, enquanto a mãe dela estava quase do outro lado da garagem montando algumas caixas. A luz da garagem já tinha algum tempo que estava meio ruim, sendo que às vezes ela apagava sozinha. Nenhuma das duas estranhou quando de repente a luz apagou. A primeira reação dela foi de incômodo e sentindo a mãe dela se aproximando dela. Então ela esticou o braço e segurou a mão da mãe e soltou uma risadinha nervosa enquanto falava. Graças a Deus que vocês estão aqui. Eu odeio ficar no escuro. Então a mãe dela falou. Você está mais perto da porta. Peça para o seu pai abrir a porta da cozinha para entrar luz aqui dentro. Então ela notou que a voz ainda estava vindo do outro lado da garagem, onde a mãe dela estava antes da luz apagar. Nesse momento ela pensou. Se a mãe dela estava a uns 6 metros de distância, quem estava segurando a mão dela? Então ela largou a mão e gritou tão alto que o pai dela foi correndo ver o que tinha acontecido. Quando ele abriu a porta e a luz da cozinha iluminou a garagem, não tinha nada fora do normal. O que, na minha opinião, foi um alívio para ela. E a mãe dela ainda estava do outro lado da garagem. Ela me falou que não encontrou uma explicação para o que aconteceu. Nada de paranormal nunca aconteceu naquela casa. A mão não estava fria. Estava quente como a mão de qualquer pessoa. E ela não sabia dizer se era só uma mão ou uma pessoa inteira que estava ali do lado dela no escuro. A única coisa que ela sabe é que naquele dia na garagem tinha alguma coisa junto com ela e a mãe dela. Desde então ela já esteve na casa várias vezes, inclusive sozinha, muito corajoso da parte dela na minha opinião, e não presenciou nada perturbador.